Senhor Jesus, nós falamos contigo o que nós não podemos falar com pessoas que nos rodeiam, pois elas não têm a solução dos nossos problemas, seja o familiar, o médico, o funcionário, o patrão, o vizinho. Meu Pai, o Senhor é o único que tem o poder de arrancar essa amargura da alma, a alma que está aflita por causa das palavras negativas que tem ouvido de especialistas ou até de familiares. Esta pessoa tem ouvido palavras negativas de políticos, religiosos, de supostos amigos que dizem que para o seu caso não há solução, pois o caso dela é um caso perdido, entre aspas. Meu Deus, o Senhor promete na tua palavra fazer a nossa alma doce e os nossos ossos saudáveis, quer dizer, o nosso íntimo. Então agora, coloca a tua mão, assim como eu coloco a minha mão sobre a tua palavra, coloca a tua mão sobre a vida desta pessoa que ora comigo. Ainda que ela não creia, não importa se ela tem ou não religião, se ela se intitula católica, espírita, muçulmano, judeu, evangélico, ateu, coloca a tua mão agora, meu Senhor. Aproxime-se do seu televisor, meu amigo, do seu computador. Eu desafio a você que está aí agora, aflito, desesperada, desejando a própria morte, planejando abandonar a família, abrir mão dos seus sonhos, porque os seus sonhos se tornaram em pesadelos. Tudo aconteceu contrário do planejado, do esperado por você. Venha, toque na palavra de Deus e diga se esta palavra é verdadeira. Se não é invenção dos homens, então agora eu quero ver o alívio, a doçura na minha alma. Arranque essa angústia, essa amargura. Fale, meu amigo, desabafe com ele. Chore se você tiver que chorar, clame, agradeça, você que está bem, feliz, livre, realizado. Meu Pai, eu peço por todos que estão agora vivendo os piores dias de suas vidas no casamento, por causa da traição, das brigas. Esta pessoa que está agora no hospital, no carro, no presídio, aonde quer que ele esteja, chorando, clamando, pedindo a Ti agora um sinal, que a Tua mão arranque este mal que está na alma, alimentando a depressão, o peso, a angústia, o medo. Diga todo mal, repita com força, em o nome do Senhor Jesus, retire as mãos e diga, saia! E não volte nunca mais. Receba o abraço do Espírito Santo. Ele ouviu a sua oração. Levante-se do chão. Receba agora a força que enche a sua alma de coragem para obedecê-lo. Meu Pai, obrigado pelo livramento que chega a todos que oram conosco. Brevemente esta pessoa estará dando o seu testemunho, contando a sua experiência com o Senhor por meio desta oração. Consagra esta água que Ele preparou para este momento, o copo com água, como símbolo do Espírito Santo. Eu declaro abençoado para que seja um santo remédio em Tuas mãos, Jesus. Beba, creia, pois Jesus, Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará na vida de todos os que têm Te buscado sinceramente. Aos patrocinadores deste programa, os proclamadores do telhado, eu peço que o Senhor os abençoe mais e mais, para que a gente possa continuar chegando aos que estão sofrendo, aos que estão perdidos. Abençoe a todos, meu Deus,
E você que crê, diga amém. E graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para... Muitos pensam que sabedoria é sinônimo de inteligência, intelectualidade e abundância de conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria vem unicamente de Deus. Por falta dela, nesses tempos difíceis, pessoas têm andado sem direção, desesperadas, e apesar de toda a experiência e conhecimento que possuem, não sabem o que fazer. Esta sabedoria é reservada exclusivamente aos que temem a Deus e o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Quem busca ser sábio para servir a Deus é que será honrado por Ele. Neste mês de novembro, a grande festa das primícias no tabernáculo, o seu nome no altar do incenso, no Templo de Salomão, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Vera Lúcia Pereira Maia Portela, sou empresária. Antes de eu chegar na igreja, era uma vida miserável. Eu morava em favela, num barraco, eu e mais um filho. Muitas vezes, para ir procurar emprego, eu ia até o ponto final do ônibus e pedia carona para o motorista do ônibus, para que eu pudesse entrar pela porta de trás e sair pela porta de trás, para poder procurar emprego. E eu chegava em todas as casas, eu não conseguia emprego nenhum. Eu parava nos restaurantes para poder pedir um prato de comida para mim poder se alimentar, para continuar procurando emprego. Muitas vezes eu não tinha o que pôr na panela para dar para o meu filho comer. Eu tinha mal o sal só para cozinhar, né? Eu não tinha perspectiva de uma vida melhor. Tanto que eu cheguei a ficar com depressão, e os médicos não sabiam mais o que fazer, né? Por último, eu cheguei ao fundo do poço, que a dona da casinha que eu morava pediu a casa. Eu devia 3 meses de aluguel, 3 meses de luz, 3 meses de água. E eu estava sendo despejada. Eu tentei me matar tomando comprimidos, vários comprimidos. Foi quando eu fui cuidar de uma senhora. Ela estava acamada e ela pediu para mim ir até a Igreja Universal, levar a roupa dela e o sabonete. E eu comecei a ir levar a roupa dela e o sabonete. Quando o pastor falou sobre o dízimo, eu pensei que o pastor só queria dinheiro, né? E eu não voltava mais na igreja porque o pastor queria dinheiro e eu estava na miséria, né, também. E eu não ia voltar mais. Eu saí pensando mal do pastor. E eu continuei levando a roupa dela e aquilo foi entrando, né, dentro de mim. E foi aonde que eu cheguei e pratiquei o que o pastor estava falando no altar. E foi aonde que Deus começou a me abençoar, através da fidelidade, né? Que as coisas começaram a mudar. Ai, desculpa. Aí Deus abriu uma porta de trabalho, me colocou naquela casa de volta onde eu fui despejada, né? Hoje eu sou empresária. Hoje eu moro em uma casa de 388 metros quadrados. E hoje eu moro no bairro nobre da cidade, né? Não moro hoje mais num barraco. Eu tenho a caminhonete dos meus sonhos, porque eu não tinha nem carteira de motorista. Tenho uma família
abençoada. Hoje nós não precisamos pedir um prato de comida para ninguém. E Deus tem sido tão fiel comigo. O que eu sou hoje, o que eu tenho, foi Deus que me deu. E hoje o mais importante para mim é a paz que eu tenho, é o Espírito Santo na minha vida. Hoje eu tenho a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu na palavra dele, né? A fé sobrenatural, a fé na palavra do Deus vivo, ela nunca age por si só. Ela depende do Espírito de Deus e da pessoa que a tem, do Espírito de Deus para nos convencer e da própria pessoa em obedecer. Primeiramente, é preciso que a pessoa, ao aceitar o que está escrito, prometido, então tome a decisão de colocar em prática o que Deus promete, o que está escrito, o que ela precisa. Colocando assim em prática, Deus ele vai fazer o resto. Deus só pode efetuar a parte dele, a sua própria parte, depois que você e eu terminamos a nossa. Foi o que aconteceu com a senhora Vera. Ela que morou em um barraco, chegou a passar necessidade, não tinha nem para o alimento do filho. Quando ela ouviu a palavra de Deus, ela aprendeu que por meio do Espírito Santo a sua vida, a sua alma, que tinha fome, mais fome do que a comida física, a sua alma precisava de abrigo, mais do que o seu corpo, que habitava em um barraco. Essa mulher em profunda depressão, tomando remédios, inclusive para tirar a própria vida. Ela não tomava remédios para curar o seu corpo, ela tomava remédios querendo morrer. Ela entendeu que se ela assumisse essa fé, a fé na palavra de Deus, a fé sobrenatural, obedecesse essa palavra, o Espírito Santo a possuiria. E ela foi possuída. Hoje a senhora Vera, uma empresária, hoje uma mulher feliz, transformada, porque o Espírito de Deus habita nela. A proposta de Deus para você que nos assiste e que está morando em um barraco, tomando medicamentos controlados ou desejando a própria morte, você que não tem nem para o alimento do seu filho, daqueles que dependem de você, e você tem desejado acabar com a própria vida. Deus está mostrando para você, através do caso verídico da senhora Vera, que quem precisa de ajuda é a sua alma está gritando por socorro. Vamos buscar o Espírito Santo. Se você focar a sua fé na palavra de Deus, que produz fé sobrenatural, então vai acontecer o impossível. Esta lepra que está na sua alma de opressão, acusação, depressão, vai ser arrancada, assim como Naamã. Ele mergulhou nas águas do Rio Jordão por 7 vezes, seguindo a orientação do homem de Deus. Nós estamos também nesta fé, de 7 dias de mergulho na fé. Vamos fazer uso da água consagrada desde o Rio Jordão, aqui no Templo de Salomão, para a sua purificação, para que você se veja livre desta lepra maldita. Na entrada do templo, nós estaremos então fazendo uso desta água. Chegue cedo, a partir das 17 horas, na entrada do Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, neste domingo e todos os dias desta semana, estaremos fazendo uso da água para a sua purificação. Agora cabe você assumir esta fé, a fé na palavra de Deus, que é a fé sobrenatural, que é o próprio Espírito Santo, o Espírito da palavra, que está aí, instigando, despertando em você esse desejo de buscá-lo, de conhecê-lo, a exemplo de Naamã, que era rico, famoso, mas era leproso. A sua alma tinha lepra. E quando ele se viu curado da sua lepra espiritual, porque ele obedeceu, ele foi humilde, então todas as outras áreas da sua vida foram também restauradas.
Olá, Bispo Júlio e todo o povo que nos acompanha. Estamos aqui no santo lugar, diante do altar de incenso, onde os sacerdotes apresentavam as orações a Deus. E queremos convocar todas as pessoas para esse grande dia 21, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, ao cair da tarde, que você traga suas ferramentas de trabalho. Você, amigo empresário, você comerciante, você que tem suas ferramentas de trabalho. Pois com este óleo, este santo azeite que foi consagrado no altar de incenso, nós estaremos ungindo suas ferramentas de trabalho e cremos que Deus dará a você mais e mais conhecimento, entendimento, sabedoria, para que você venha ter realizações e sucesso em todas as áreas da sua vida. Deus abençoe a todos. Aguardamos por você. Meu nome é Luiz Filho, eu tenho 33 anos. Em uma balada GLS, foi quando eu dei meu primeiro beijo em um rapaz. Mas só que nesse período do relacionamento, entre relacionamento e entre baladas, foi onde que eu comecei a me feminilizar. Quando eu fui ver, eu já estava virando travesti. Então eu comecei a tomar hormônios feminino e deixei o cabelo crescer. Aí comecei a fazer alguns procedimentos no rosto, aos pouquinhos, sabe? E fui colocando mega hair. Quando eu fui ver, eu já estava virando travesti. Cada vez que eu ficasse mais feminino, eu acreditava que eu ia atrair mais atenção dos homens e encontrar alguém que me amasse. E foi quando eu comecei a ter amizades com garotas de programa. Várias garotas de programa. Então ali eu comecei a viver um mundo de ostentação. E eu vi elas saindo, fazendo cirurgia plástica. E aquilo foi enchendo os meus olhos. E foi onde eu caí na prostituição. Eu não conseguia mais trabalhar se eu não usasse cocaína. Então toda vez que eu ia fazer programa, eu tinha que usar droga. Eu chegava em casa e eu me sentia um lixo, né? Porque não tinha água que lavava meu corpo. Eu tomava banho, mas continuava me sentindo sujo. Parecia que eu tava fedendo, mesmo com o perfume importado mais caro que eu usasse, porque eu me sentia muito sujo. Eu tinha o corpo que eu queria, eu tinha o cabelo que eu queria, eu tinha a aparência que eu queria, eu tinha a roupa que eu queria, né? Mas interiormente eu me sentia vazio. Até que chegou o ponto que eu me vi trabalhando na rua, fazendo programa e não atendia ninguém. Eu estava andando na rua, indo trabalhar, e uma obreira me parou. E toda vez eu via essa obreira, eu dava a volta para não falar com ela. E nesse dia eu fui e ela me chamou. E ela pegou e falou: olha, Luiz, teve uma reunião da gente e eu recebi 3 livros que era para dar para as pessoas que não estão indo na igreja. Esse livro é o livro do resgate. E foi quando eu voltei para casa e eu li o livro. E um trecho estava escrito assim: se você morresse hoje, se hoje fosse o seu último dia de vida, para onde que vai a sua alma? Isso foi numa terça-feira. Uma terça-feira. No outro dia eu procurei essa obreira. Falei: a senhora vai para a igreja amanhã? Ela: vou. Então eu vou com você. E aí eu vim aqui no templo a primeira vez. Quando eu cheguei aqui no templo, todo mundo me abraçou, né? Tanto que eu passava na revista feminina, todo mundo me tratou super bem, me respeitou como Luísa na época, me chamava no feminino. E eu lembro que o bispo estava fazendo uma oração, e no meio da oração ele falou assim: Deus falou que toda oração que fosse feita nesse lugar, ele ia responder. E eu lembro que eu falei assim: Deus, não desiste de mim. E ali eu recebi uma força inexplicável. Nada tinha acontecido, mas eu saí dali diferente. Eu me sentia incomodado,
não tinha um pensamento, eu me sentia incomodado. Por exemplo, eu me olhava no espelho, eu já não gostava daquele cabelo daquele tamanho. Eu já queria cortar o meu cabelo. Eu já não gostava daquela cor que eu usava, né? Eu me olhava no espelho, eu já não gostava daquelas roupas que eu usava. Eu já me sentia incomodado com aquilo. Eu me sentia incomodado com aquela aparência. E no domingo tinha uma reunião com esse bispo que fez o livro do resgate. E ele estava passando o envelope da Fogueira Santa. E de início assim eu não queria fazer o propósito. Mas eu falei que não, que eu ia fazer o voto da fogueira, porque eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia permanecer mais uma semana na igreja. Tudo que eu tinha que representava a minha vida, que era um guarda-roupa assim, avaliado, sabe lá quantos mil, eu desfiz de tudo que eu tinha. Joia, sapato, roupa, tudo que representava a minha vida velha, eu sacrifiquei. E eu falei para Deus que era pelo Espírito Santo. E que se Ele me desse o Espírito dele, eu ia servir Ele pro resto da minha vida. Tudo que tinha que representava a minha vida física e espiritual, eu entreguei no altar. Então eu sacrifiquei minhas roupas, eu sacrifiquei joia, sapato, o financeiro, eu sacrifiquei o relacionamento que eu tinha de 4 anos, eu peguei tudo que eu tinha financeiramente e coloquei no altar. E para representar, até que eu falava assim, que o meu DNA era o meu cabelo, eu tirei um fio de cabelo e coloquei dentro do envelope, que representava o meu DNA. O diabo, ele colocava na minha mente, ele nunca vai vir sobre você. Ele sempre colocava o meu passado, né? Olha quem você era, olha o que você fez. Você se prostituiu, você ficou com vários homens. Mas cada vez que ele falava aquilo, mais eu tinha certeza do que eu estava no caminho certo. Eu subi no altar no domingo de manhã, eu já saí dali diferente. E eu tinha certeza que eu ia receber o Espírito Santo. Isso foi no domingo. Na quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Deus me respondeu. É uma paz que excede todo o entendimento, assim, uma alegria na alma e um gozo que a gente não consegue explicar, que só quem tem o Espírito Santo vai saber. E eu saí dali diferente. Aonde o Espírito Santo, ele cumpre aquela palavra, né? Que o homem olha o exterior, mas Deus, ele olha o interior. E eu vi o Espírito Santo agindo na minha vida assim de uma forma tão bonita que é muito fácil eu falar, mas eu vi o que as pessoas falavam. Então assim, eu era uma pessoa totalmente explosiva. A pessoa vinha falar comigo, eu não levava desaforo para casa. Eu não aceitava várias coisas. Então assim, o Espírito Santo foi me moldando de formas que foi realmente, os frutos dele foi acontecendo na minha vida. Acima de tudo, aquela paz que ele dá pra gente, que excede todo entendimento. Eu era uma pessoa que tinha síndrome do pânico, eu não conseguia dormir, e eu consigo hoje dormir à vontade. Eu tenho paz pra dormir. Eu lembro que o Senhor Jesus, ele me mostrou uma palavra, né? Eu lembro da palavra de Pedro, que quando Jesus falou assim: Pedro, você ainda me ama? Então apacenta minhas ovelhas. E ali eu via o Senhor Jesus falando pra mim: Luiz, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. E eu fiz um voto com Deus. Eu lembro que eu falei assim: Deus, eu gastei a minha vida todinha, esses anos todos na prostituição. Eu deitei com mais de 10 caras numa noite. E hoje eu quero gastar esse resto de vida pro Senhor. E eu lembro que Deus, ele falava assim pra mim: então apacenta minhas ovelhas, cuida do meu povo. E eu falava: Deus, segura na minha mão e seja comigo. E o Espírito Santo sempre falava: eu vou ser com você até o seu último suspiro. E por dentro eu era uma pessoa totalmente diferente. E eu falei: Deus, agora é com o Senhor. E o Espírito Santo foi me dando os frutos, fui desenvolvendo e fui me transformando aos poucos, fui fazendo as cirurgias. Hoje eu vejo mais não a mulher como uma figura que eu queria ser, eu vejo uma mulher como uma mulher, né? Casaria com uma mulher.
Hoje, os caras que eu me relacionei no passado, eu vejo eles como almas. O amor de Deus, ele excede todo entendimento, porque eu sou a prova viva disso. Que o amor de Deus, ele vai além da sua aparência física. Deus, ele tem um amor por nós incondicionalmente. E ele só quer que a gente se entregue para ele de verdade. Então, quando a gente se entrega para Deus, não tem como. Ele se manifesta na nossa vida. E como que eu expressei a minha fé naquele momento? Quando eu entreguei a minha vida. Tudo que eu era, né? Aquele velho Luiz que viveu na prostituição. Eu entreguei tudo isso no altar. Então, esse foi o meu tudo. Não foi só o valor financeiro, é apenas uma expressão. Mas o meu tudo foi a minha vida, né? Eu entreguei tudo. E hoje eu entendo o que é uma fogueira santa. O que é entregar o tudo. Essa insatisfação que você carrega, já se relacionou com homens, com mulheres. Você já fez de tudo para preencher esse vazio que você carrega. Na verdade, não é no coração, não é na mente, é na sua alma. A sua alma é que está gritando por socorro. Você usa drogas, você se prostitui, você faz coisas que depois você se envergonha. Você tenta ser feliz, a exemplo do Luiz, ex-travesti, hoje transformado, liberto. Hoje sim, o Luiz é feliz. Ele assumiu a sua real identidade. Qual? De filho de Deus. Você tem que assumir essa identidade, a identidade de filho de Deus. E só por meio do Espírito Santo a transformação pode acontecer. Faça como fez o Luiz. Você não tem nada a perder. Busque o Espírito Santo. Domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos buscando o Espírito Santo. É a reunião intitulada Encontro com o Espírito Santo. É uma reunião para você buscar e receber o Espírito Santo. Às 18 horas, em todos os templos da Universal. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então no ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão
ódio e dor se farão sentir na escuridão.